Os cientistas têm uma afinidade considerável pela ideia de que o universo é real. Preferimos a perspectiva realista de que existe uma realidade objetiva lá fora, completamente independente de nossa experiência subjetiva. Isso parece ser bastante simples e serviu bem à física por muito tempo. Mas leve essa visão ao extremo. Imaginemos um cientista perfeitamente imparcial. Um observador do mundo capaz de monitorar e modelar a realidade física sem perturbá-la. Entretanto, chegou o século XX e com ele a mecânica quântica. Nesse paradigma, não apenas o ato de medir influencia profundamente o objeto medido, mas parece que não podemos atribuir corpo ao mundo entre as medições. Como Niels Bohr afirmou, nenhum fenômeno é um fenômeno até que seja observado. Bohr assumiu a responsabilidade por essa perspectiva dependente do observador, encapsulada em sua interpretação de Copenhague da mecânica quântica, que insistia que o mundo só adquiria definição significativa através do ato da medição. Outros, por outro lado, estavam ansiosos para manter uma visão física e realista. Olá, sejam bem-vindos ao Matematizei. Hoje vamos falar sobre o significado de It from the Beach. Diversos expoentes da ciência, incluindo o ilustre Albert Einstein, já travaram debates acalorados sobre a teoria quântica. Hoje quero iniciar uma conversa sobre a família de interpretações quânticas que propõem que o universo não existe apenas em partículas físicas e campos quânticos, nem exclusivamente na mente do observador, mas sim na intrincada interação entre ambos. Para compreender por que precisamos ir tão longe para explicar o universo, vale a pena revisitar algumas peculiaridades quânticas. Começaremos com o clássico experimento mental do gato de Schrödinger, concebido pelo ardente realista Erwin Schrödinger, para evidenciar o absurdo das perspectivas de Copenhague. Nele, um gato está em uma caixa fechada, simultaneamente vivo e morto, devido a um processo quântico aleatório. Para um cientista conduzindo um experimento, o gato permanece em um estado dual de vida e morte, até que a caixa seja aberta. Uma superposição de estados, como sugere a mecânica quântica. A situação se torna ainda mais desconcertante ao adicionar a chamada extensão do amigo de Wigner, onde o segundo cientista guarda o relatório do primeiro, colocando tanto o gato quanto o primeiro cientista em uma superposição de estados. E, inusitadamente, o gato consegue observar seu próprio estado. Talvez para o gato os cientistas estejam em uma situação de sobreposição semelhante. No cerne do problema residia uma questão simples. Em um mundo onde a observação desempenha um papel na definição da realidade, como é possível que observadores separados compartilhem uma opinião única e consistente sobre a realidade? As soluções para esse aparente paradoxo abrangem todo o espectro. Físicos húngaros como John von Neumann e Eugene Wigner se debruçaram sobre a visão centrada no observador, onde o ato da observação de alguma forma cria a realidade. Outros exploraram esquemas nos quais um universo físico real poderia ser interpretado a partir do comportamento da função de onda, como a teoria da onda piloto de de Broglie-Bohm, que é um conceito na teoria de que a variável oculta que explica que o estado de um sistema físico tal como formulado pela mecânica quântica não dá uma descrição completa para o sistema, ou seja, que a mecânica quântica é em última análise incompleta e que uma teoria completa daria categorias descritivas para explicar todo o comportamento observável e assim evitar qualquer indeterminismo ou interpretações de colapso objetivo. Alguns tentaram explicar a influência do observador como um tipo de viés de seleção, como na interpretação de muitos mundos de Hugh Everett e nas ideias de decoerência quântica. E finalmente temos a não interpretação de Richard Feynman, uma abordagem que sugeria que seus colegas parassem de filosofar e calassem a boca e calculassem. Mais ou menos isso.
Por fim, a maioria dos físicos acatou esse conselho, estavam ansiosos para deixar para trás toda a confusão, prosseguir com a tarefa de aplicar a mecânica quântica para moldar o mundo moderno. Mas um seleto grupo de físicos recusou-se a seguir esse caminho. Um deles foi John Archibald Wheeler, um físico notável cujos pupilos incluíam Feynman, Everett, Jacob Beckstein e Kip Thorne. Entre outros, Wheeler nunca ficou completamente satisfeito com nenhuma das interpretações quânticas propostas. Inicialmente um realista puro, passou a crer que o observador deveria de alguma forma ser fundamental. Mesmo assim, ele não conseguia aceitar o que considerava a visão solipsista de von Neumann e Wigner, onde o observador era, de certa forma, o agente causal primário e o centro de sua própria realidade. Depois de décadas de reflexão, Wheeler chegou a uma visão resumida em sua expressão de It from the Beach. Em suas palavras, cada coisa, cada partícula, cada campo de força, até mesmo o próprio contínuo espaço-tempo, deriva sua função, seu significado, sua própria existência inteiramente de um bit de informação. Em outras palavras, ele passou a acreditar que o universo é fundamentalmente feito de informação. Wheeler sentiu que a realidade deve ter sua existência primária não no observador, nem no sujeito da observação, mas sim na conexão entre os dois. Um dos experimentos mentais que o levou a essa opinião foi seu experimento de escolha retardada, uma analogia ao experimento da dupla fenda. Então, deixa eu dar um exemplo rápido. Imagine um único fóton atingindo o divisor de feixe em um espelho semi-reflexivo que tem 50% de chances de transmitir e refletir o fóton. Se incorporarmos um par de detectores, notaremos que cada fóton chega aleatoriamente no detector 1 e ao detector 2, indicando se foi transmitido ou refletido pelo divisor de feixe. Mas lembre-se de que eu disse sobre o mundo quântico parecer estar em um estado de incerteza até ser observado. Nesse caso, a mecânica quântica afirma que o fóton está em um estado de ter sido simultaneamente transmitido e refletido até que façamos uma observação para verificar o que aconteceu. Podemos observar isso ao adicionar um segundo divisor de feixe para embaralhar os feixes, de modo que não saibamos qual caminho o fóton está seguindo em direção aos detectores 1 ou 2. Agora o detector 1 sempre registra um fóton, enquanto o detector 2 nunca o faz. Por quê? Bem, se o fóton estivesse percorrendo ambos os caminhos ao mesmo tempo, então a combinação de mudanças de fase nos divisores de feixe faria com que as funções de onda dos fótons se alinhassem perfeitamente no detector 1, ou seja, interferência construtiva, e se cancelassem perfeitamente no detector 2, interferência destrutiva, sem deixar sinal. Para que isso funcione, o par de possíveis fótons teve que percorrer ambos os caminhos. E isso foi chamado de experimento de escolha retardada, porque, em princípio, o segundo divisor de feixe só poderia ser implementado depois que os fótons passassem pelo primeiro, depois de tomarem sua decisão sobre qual caminho seguir. Essa experiência, juntamente com muitas variações inteligentes dela, já foram realizadas. Elas parecem confirmar que o universo realmente existe em uma superposição de todos os estados possíveis até que a medição seja feita. E a escolha dessa medição pode ser feita após a formação da superposição. Isso implica que a realidade que emerge depende profundamente da escolha da medida. Vamos pensar num outro experimento. Se medirmos o spin de uma partícula de um par de partículas emaranhadas, a escolha da direção para medir o spin parece ter um efeito instantâneo sobre sua contraparte, mesmo que essa outra partícula esteja do outro lado do laboratório ou até mesmo da galáxia. Bem, a gente já falou sobre isso no vídeo que eu vou deixar aqui no card. Então parece que quando você questiona o universo, as respostas que obtém estão intrinsecamente ligadas às perguntas que você faz. Wheeler ficou convencido de que esse processo de questionamento, de alguma forma,
cria a realidade. Para explicar o que ele quis dizer, Wheeler criou uma versão peculiar de um jogo de perguntas. Vamos pensar num jogo de perguntas e respostas. Alguém, digamos, chamada Clara, pensa em um objeto e outra pessoa, Paulo, faz perguntas de sim e não para restringir as possibilidades até chegar a apenas uma resposta possível. O objeto que Clara tinha em mente desde o início. Contudo, a versão de Wheeler é um pouco diferente. Ele a chamou de 20 perguntas negativas. E funciona assim. Sem que Paulo saiba, Clara nunca escolheu um objeto para começar. Em vez disso, ela responde as perguntas à medida que são feitas, talvez de forma completamente aleatória ou talvez seguindo algum padrão secreto. Cada resposta estreita o espaço de possíveis respostas corretas, mesmo que Clara ainda não saiba qual é o objeto. Então vamos considerar o seguinte cenário. Imaginemos que a regra é que Clara responderá alternadamente com sim e não, independentemente da pergunta. Paulo então pergunta: é menor que uma caixa de pão? Sim. Em seguida, está vivo? Não. Essa sequência de perguntas limitou as opções de Paulo a objetos como clipe de papel e pedras. Mas se Paulo tivesse invertido a ordem das perguntas, ele teria explorado tigres, árvores e dinossauros. Dependendo das regras de Clara, podemos conceber situações em que parece que a escolha da pergunta por Paulo influenciou o passado. Mas isso não ocorre. Suas perguntas estão auxiliando a realidade a se definir rapidamente. Wheeler concluiu que o universo é essencialmente um gigante jogo de 20 perguntas negativas, onde a realidade que observamos é a única consistente com as perguntas feitas por todos os observadores. Para Wheeler, o universo era um imenso circuito autoexcitado fechado. A relação entre o observador, que somos nós, e o observado, que é o universo, trouxe ambos à existência. Ao estender essa ideia, obtemos uma versão do princípio antrópico forte. A única realidade possível é aquela que pode ter observadores cujas perguntas a tornam real. Wheeler chamou isso de universo participativo e simbolizou essa ideia com o esboço de um U gigante. De um lado do U está o Big Bang. Conforme o universo se expande, a linha do U engrossa, chegando até os dias atuais, e do outro lado do U, um globo ocular representa o observador. Todos os astrônomos com seus telescópios e observatórios estão voltados para o Big Bang. Suas observações agora causam o Big Bang, então? Bem, mais ou menos. Como Wheeler expressou uma vez, o passado não existe a menos que esteja registrado no presente. Apenas os autoconscientes agora podem ter uma existência real. Parece um pouco místico, mas Wheeler não estava dizendo que as mentes conscientes têm um poder direto sobre a realidade, como afirmam alguns dos piores praticantes da pseudociência quântica. O papel da consciência era algo que Wheeler realmente lutava contra. Ele afirmou não a consciência, mas a distinção entre a sonda e o sondado. Afinal, informação implica saber o que é essa informação. Mas entidades não conscientes podem, de certa forma, saber algo se a informação sobre esse algo estiver registrada dentro delas de alguma maneira. Uma vez que não era a consciência mais a distinção entre a sonda e o sondado que era central para o ato da observação, então a observação poderia muito bem ser um código para interação, onde cada vez que duas partículas colidem e ficam emaranhadas, temos um ato de medição. Wheeler continuou obsessivamente a pensar e escrever e tentar solidificar essas ideias até sua morte em 2008. Na visão de universo informacional proposta por John Archibald Wheeler, ele acreditava que a informação representada pelos bits residia nas respostas resultantes dos atos de observação. Isso parece retirar o terreno sólido do realismo debaixo dos nossos pés. Mas outros pegaram as ideias de Wheeler e as colocaram de volta em uma base sólida. É possível conceber o universo como sendo informacional sem abrir mão completamente do realismo. Na ampla categoria de realismo participativo, encontramos abordagens como o bayesianismo quântico e a mecânica quântica relacional
onde o universo emerge da informação que um conjunto de entidades reais possui sobre umas às outras. Essas abordagens reconhecem a importância do observador na definição do observado, mas ainda permitem a existência de algum tipo de substrato para a realidade. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você chegou até aqui, dá aquela força pro nosso canal, se inscrevendo, compartilhando, deixando o like. Na tela final, eu vou deixar um vídeo que complementa as informações que nós trouxemos aqui hoje. É isso, um beijo no coração de vocês e até uma próxima. 2 minutes to midnight.